No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quarta-feira, dia 30 de agosto de 2017. Estamos chegando o dia do aniversário do Corinthians. Nosso novo ano, dia 1º de setembro. Estaremos comemorando mais um ano de vida do Corinthians. E nós somos o Corinthians. Então, dia 1º de setembro é o nosso aniversário. Aniversário nosso, do Corinthians. 117 anos de histórias, de muita luta, de muita garra, de muita superação. Nesse momento, de aniversário, de mais um ano de existência do Corinthians, estamos num período onde a gente vê o time de superação. E vai ter que demonstrar mais uma superação na sequência desse brasileiro de 2017. Após a derrota para o Lanterna, Atlético Goianiense, no sábado na Arena Corinthians, o Corinthians enfrenta o Santos no dia 10 na Vila Belmiro, procurando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Mas até lá a gente vai comentando aqui muita história. E como a gente vem falando da saga do Paulista de 77, a gente vai dar sequência na saga do Paulista de 77. Lembrando que ontem a gente comentou sobre a vitória sobre o 15 de Piracicaba. Em Piracicaba, o time voltou, se representou na terça-feira, e a grande alegria expressa no elenco, principalmente no Vaguinho. O Vaguinho que voltou a marcar nessas últimas partidas, mas marcou 5 gols, então ele estava radiante. Após uma semana em que o Oswaldo Brandão deu para que ele resolvesse suas situações em Minas Gerais, ele tirou uma folga e depois disso ele voltou para São Paulo, conseguiu renovar o contrato do jeito que ele queria. Ele conseguiu renovar com o teto máximo do clube, com salário teto, se igualou ao Palinha e ao Zé Maria com 30 mil cruzeiros mensais. Mas, de certa forma, isso não foi o aditivo que o fez jogar bem após o seu retorno dessa viagem, dessas uma semana de folga. O que ele fez bem foi tirar todo o peso, toda a preocupação que tinha nos seus negócios lá em Minas Gerais. De certa forma, isso fez com que ele voltasse a se concentrar mais na partida, e recebendo retribuição da torcida, com aplausos, com autógrafos no clube, nas ruas, e o sorriso voltou ao Vaguinho. Ter resolvido as suas questões, ter renovado seu contrato e bem, era um dos 3 jogadores que mais ganhavam no Corinthians, e voltou a fazer gols. Então o Vaguinho falou sobre a sua questão, o seu novo momento no Corinthians. Não foi o dinheiro, a renovação do contrato, mas aquele descanso que o seu Brandão me deu ajudou muito. Aproveitei para resolver alguns problemas particulares, coisas que a gente procura esquecer, mas estão sempre na cabeça, perturbando. Porém, independente disso, esta fase é apenas coisa normal do futebol. O gol vai e vem, entre acertos e erros, sorte e azar, de boas e más fases. Já tive uma fase como esta no Corinthians mesmo. Foi com o Duque, em 1972. Ele me deu também um descanso de uma semana. Quando voltei, fiz 10 gols em 8 jogos. Em compensação, tive um inverno
em 75, com o Will Strick. Passei 29 jogos sem marcar um gol. E acabei marcando num empate de 2-2 com o Internacional, classificando o Corinthians para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. Então esse comentário, né, do Vaguinho sobre a boa fase, mas também lembrando, né, das fases também que ele passou no Corinthians que não foram bem, né, como ele citou mesmo essa de 75, como praticamente todo o elenco do Corinthians de 75 foi assim, um pouco apagado, né, para o Corinthians, e não conseguiu, né, se restabelecer devido à perda do título em 74. Então, com isso, não só o Vaguinho deixou a desejar, né, não rendeu tanto, quer dizer, né, mas alguns outros jogadores também não renderam. E também a saída do Rivelino em 75 também mexeu muito com o time. O Vaguinho era um jogador que tinha um espírito de luta muito grande dentro de campo, corria bastante, buscava principalmente o ataque. Ele tinha uma resistência muito grande, principalmente a críticas, às vaias, né? Ele conseguia neutralizar isso, né? Não conseguiu neutralizar uma questão pessoal, né? Mas pressão, ele de certa forma ele conseguia entrar em campo e mesmo sendo pressionado, fazer aquilo que tinha que ter ser feito dentro de campo. A única coisa que ele gostava era de liberdade tática. Ele não gostava de, por exemplo, voltar para marcar. E mesmo assim, né, tinha que fazer às vezes, porque eu sou o Oswaldo Brandão, né, por exemplo, o Brandão deu uma semana de folga para ele, mas em compensação ele tinha que ter um pouco mais de atenção, função até defensiva, né, de vez em quando. Mas o Vaguinho ele não gostava, né, de jogar e voltar para marcar. E assim ele continua. Não sei jogar fixo na ponta, naquele espaço limitado. Gosto de correr pelo ataque, deslocar-me à vontade na velocidade. É o que eu e o Geraldo estamos fazendo agora lá na frente, enquanto o meio de campo bloqueia e lança. Foi assim que me projetei no Atlético Mineiro, onde jogávamos no contragolpe e eu ficava avançado, junto com o Lassen, o Lola e o Dario, o Dadá. Então esse o Vaguinho, né, que gostava muito justamente de jogar no ataque. Ele tinha algumas restrições com o Brandão, a gente já ouviu até a entrevista dele com relação a isso, porque ele não gostava muito de voltar para marcar. O negócio dele era ficar solto no ataque e fazer os gols, como vem fazendo, colaborando com o Corinthians até para voltar a ter uma certa tranquilidade, né? Porque contra o Marília, por exemplo, com isso empatando 0-0, um absurdo, porque o Marília não vinha bem no campeonato, os times goleando o Marília e o Corinthians empatando de 0-0 após uma derrota contra o Palmeiras. O Vaguinho entrou aos 31 minutos do segundo tempo e conseguiu fazer o gol da vitória, os 3 pontos. Voltaram a ter uma certa tranquilidade, né? Então nesses últimos 6 jogos o Vaguinho fez 5 gols importantes, e para essa partida que já se preparava, o elenco já se preparava para jogar. O jogo seria no sábado, o Parinha não estaria jogando por ter recebido o 3º cartão amarelo contra a equipe do 15 Piracicaba, e ficou suspenso, nessa partida contra a Ferroviária. O substituto, o Brandão, iniciou a semana pensando no Luciano ou talvez no Adãozinho. O Adãozinho que foi expulso contra o Palmeiras no torneio quadrangular internacional, então de certa forma ele teve um atrito, com o Brandão na sua saída de campo, e talvez, como foi, ele acabou ficando de fora dessa partida. Então o Corinthians iniciava os preparativos,
já na quinta-feira, tinha só a quinta e a sexta para se preparar, para viajar e se concentrar, né? Viajar não, para se concentrar, perdão, e jogar no sábado essa partida diante da Ferroviária, que também é um time que tirava muitos pontos dos times grandes. O grande destaque dessa partida, que foi realizada no dia 13 de agosto, e muita gente colocava esse dia 13 de agosto como um dia de azar, e quase foi na sexta-feira ainda, né? E com isso o Corinthians se preparava, né, com o Vaguinho grande destaque. Ofuscou até inclusive um pouco o Geraldão, né, que vinha bem badalado antes da renovação de contrato. Mas o grande confronto foi fora de campo, né? O Brandão estava encontrando seu mestre, o Aimoré Moreira, que estava treinando a Ferroviária, que inclusive que chegou até vencer o São Paulo no Morumbi, um esquema tático bem de retranca, né? E jogando no contragolpe. Esse era o esquema do Aimoré Moreira, que estaria se enfrentando o Brandão, e de certa forma o Brandão estava procurando montar um esquema justamente para furar a retranca, insistir e buscar o gol. O Corinthians queria, nessa partida diante da Ferroviária, marcar os 3 pontos. Para isso tinha que fazer 3 gols. Então o ataque, né, foi liberado inclusive para atacar e nem voltar para ajudar na marcação. O Brandão treinou, né, a equipe, para que a equipe buscasse o gol, né, buscasse os 3 pontos. A grande dúvida, né, era justamente o Adãozinho, se ele estaria sendo aproveitado ou não, mas na concentração, na sexta-feira, no dia 12, ele já foi dispensado, nem concentrou, já devido àquela questão da expulsão, né? Porque quando ele saiu de campo, o Brandão foi falar com ele e ele saiu, não deu atenção para o Brandão. Isso deixou, de certa forma, o Brandão chateado. E para manter a disciplina, o Brandão, né, deixou ele de fora já na partida seguinte, mesmo não sendo o mesmo campeonato, o torneio, né, o Campeonato Paulista, como a gente até comentou ontem. Mas o Brandão decidiu deixar ele mais um jogo fora, justamente pela sua indisciplina. Então o Adãozinho, que vinha melhorando, né, essa questão física, e dentro de campo ele correspondia muito, né? Infelizmente a indisciplina, né, castigava, né, mais uma vez o Adãozinho pela sua situação dessa indisciplina com o Brandão. E o Brandão queria manter o time, né, disciplinado, em busca, né, desse título, né, a busca desse título, fazer os 3 pontos. Então o Brandão, falando sobre essa expectativa, deu o seu pronunciamento. Não vamos, porém, entrar em campo com ideia fixa de goleada, comenta Brandão. Antes dos 3 pontos, precisamos garantir 2, e nem isso é fácil. Minha maior preocupação é conscientizar o time para entrar tranquilo, sem aquela afobação que só prejudica quando a torcida começa a se manifestar, exigindo logo os gols. Então, o Brandão, né, colocando o time até mesmo para segurar um pouco o entusiasmo, né, que a gente vem comentando, é justamente isso. Quando o Corinthians jogava bem, o Brandão segurava um pouco o entusiasmo. E quando não jogava, o Brandão levantava esse entusiasmo, né? Então tinha que ser controlado para manter uma média, uma tranquilidade, uma produtividade positiva dentro de campo, né? E como o Brandão não estaria aproveitando o Adãozinho para essa partida, ele já treinou, né, na sexta-feira, no último treino, com o Luciano que estaria fazendo o meio de campo, né? Então, além dos jogadores que jogaram na última partida, estaria também sendo escalado
para essa partida para ficar no banco: o Jairo, o Darcy, o Vladimir, o Rubens Nicola e o Lance. E uma grande questão que se levantou nessa sexta-feira, dia 12 de agosto, é que o Pacaembu estaria sendo fechado por algum tempo, para reparar o gramado, e só estaria reabrindo, na segunda quinzena de setembro. E o Corinthians estaria jogando uma partida contra a Ponte Preta, e aí o Corinthians queria jogar essa partida no Pacaembu, não querendo jogar no Morumbi, justamente porque se entendia que o Morumbi era um campo praticamente neutro, Então o Corinthians queria jogar no Pacaembu. Então ele entrou com um pedido na federação para que essa partida do Corinthians e Ponte Preta, a última partida desse segundo turno, fosse realizada no Pacaembu. O Corinthians e Ponte Preta, que estava nesse instante, antes dessa rodada, os dois times empatados, com a mesma pontuação no mesmo grupo, 25 pontos. Então a grande expectativa era justamente vencer essa partida, e vencer contra a partida que estava em atraso, devido ao torneio quadrangular contra o São Paulo. E a última partida desse segundo turno era justamente com a Ponte Preta. E de certa forma poderia ser até uma decisão, E apesar que o Corinthians tinha 3 partidas, a partir do dia 12, e a Ponte Preta só 2 partidas. Mas mesmo assim o Brandão já estava se prevenindo, para uma possível final, vamos falar assim, decidindo o líder do grupo, do seu grupo, nesse segundo turno. Então tudo era preparado justamente para que o Corinthians conseguisse ter um aditivo a mais, sempre em busca da vitória. Então os preparativos já para essas 3 partidas, o Brandão já começou para embalar o time e principalmente começar o terceiro turno embalado. Então o Corinthians, que entrou em campo no sábado, dia 13 de agosto, para jogar contra a Ferroviária, e acabou não marcando os 3 pontos. A vitória veio, mas por 3-1. O Corinthians começou bem, buscou logo a fazer o gol. O primeiro gol do Corinthians saiu aos 12 minutos, com o Basílio. Basílio fez o primeiro gol. O segundo gol foi anotado pelo Geraldo, o Geraldão, que fez o segundo gol, de certa forma trazendo uma tranquilidade já para essa primeira fase, para o primeiro tempo dessa partida. O Geraldo, aproveitando uma boa oportunidade, chutou quase sem ângulo e fez essa vantagem no primeiro tempo. A expectativa da torcida, mesmo do time, era justamente fazer o terceiro gol e garantir os 3 pontos e disparar, independente do resultado da Ponte Preta, ficar na frente já nessa rodada. Então o Corinthians começou o segundo tempo, não foi tão efetivo, no ataque. O Russo acabou se machucando, e com isso acabou sobrecarregando um pouco o Luciano, o Luciano, que acabava tendo uma dificuldade muito grande de sair no contra-ataque e principalmente ter uma agilidade para tocar a bola. Enquanto que o Vaguinho, o Geraldo e o Romeu estavam no ataque, se movimentando bastante para receber a bola, tocavam bem a bola, mas não recebiam bem a bola do Luciano, para que pudesse ter um ataque mais efetivo. Então a grande dificuldade do Corinthians nesse início de segundo tempo foi justamente essa agilidade da saída de bola do Luciano. E com isso acabou até sobrecarregando um pouco a defesa, e o Corinthians acabou sofrendo um gol da Ferroviária nesse segundo tempo, no meio do segundo tempo, e abateu um pouco a equipe, porque o Corinthians precisava e queria fazer os 3 pontos,
para poder distanciar um pouco mais da Ponte Preta. Agora tomou o gol, né? O gol também serviu até para acordar o time. Aí o time foi pro ataque, né? Conseguiu o terceiro gol numa cobrança de escanteio, que o Romeu cobrou escanteio da esquerda. O Geraldo, né, subiu de cabeça perto da marca de pênalti, e a bola na direção do gol, o Basílio acabou desviando essa bola e fez o terceiro gol. O jogo acabou 3-1, mas o que mais se lamentava depois dessa partida era justamente o Corinthians não ter marcado os 3 pontos, né, que deveria ser até mais justo os 3 pontos devido ao volume um pouco maior, principalmente no primeiro tempo do Corinthians com relação à Ferroviária. Mas dificuldades, né? Um pouco mais. Mas na rodada, o Corinthians venceu e a Ponte Preta acabou sendo derrotada, hein? Nessa rodada. Tanto que o Corinthians, mesmo com jogo a menos, terminou essa rodada com 27 pontos e a Ponte Preta com 25 pontos, e o Corinthians com jogo a menos. Então o Corinthians, de certa forma, não marcou os 3 pontos, mas terminou nessa rodada com um jogo a menos e na liderança com 2 pontos a mais. Então o Corinthians já estaria indo para a próxima rodada contra o São Paulo, né? O jogo atrasado, adiado, com um pouco mais de tranquilidade. Mesmo assim, atento, uma vitória, né, contra o São Paulo já, de certa forma, já classificaria o Corinthians, né, para essa terceira fase, para decidir, né, aliás, decidir o turno, né? Então o Corinthians tinha uma decisão do segundo turno, para saber se estaria sendo campeão ou vice do segundo turno, para passar para a terceira fase sendo campeão ou vice desse segundo turno. Um pouco complicado, mas a gente chega lá. Então o Corinthians, que entrou em campo: Tobias, Zé Maria, depois o Darcy, o Moisés, Ademir e Cláudio Mineiro, depois o Vladimir, o Russo, o Basílio e o Luciano. No ataque, Vaguinho, Geraldo e Romeu. Então, Corinthians que venceu no Pacaembu com um público de 39.746 pagantes. É um público muito bom. O Corinthians venceu por 3-1 e garantiu aí a liderança do grupo, já com um pouco de antecedência, com um jogo a menos, né? Então 27 pontos diante da Ponte Preta, que estava com 25 pontos. Esse foi mais um capítulo da saga do Paulista 77, onde a gente comentou sobre a vitória diante da Ferroviária por 3-1 no dia 13 de agosto de 1977. Voz Mosqueteira fica por aqui e a gente volta amanhã com mais histórias, né, da saga do Paulista 77. Muito obrigado a todos e vai Corinthians! Geraldo, a posição é boa, tá valendo, olha o segundo do Corinthians. Geraldo, camisa 9 ampliando no Pacaembu. Vai tentar mostrar o seu grande futebol. Joel, é o gol da Ferroviária. Olha, Romeu, passou.